Bem, como a Sheila adiantou, pela primeira vez desde o início do conflito no Oriente Médio, a fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito é aberta para a saída de estrangeiros, mas ainda não dos brasileiros, né, que aguardam repatriação. As imagens da agência Reuters mostram dezenas de pessoas e veículos cruzando a passagem de Rafah por volta das 4h30 da manhã, no horário daqui de Brasília, né, 9h30 da manhã, pelo horário local. Ambulâncias com feridos também foram autorizadas a cruzar a fronteira. O Ivan Brandão está por aqui para trazer mais informações, porque essa lista, além de alguns estrangeiros, também inclui, né, Ivan, funcionários do Crescente Vermelho, que é o equivalente à Cruz Vermelha nos países árabes. Bom dia para você. Bom dia para você, Carla, para o Megali, para a Sheila. A gente acompanhou ao vivo, né, a abertura da passagem. E só para o ouvinte entender, aqueles que não estão com a imagem na live, há um portão, né, no lado palestino, aquele portão que muitas pessoas já devem ter visto essa imagem, principalmente quando a gente teve aquela expectativa de que a fronteira iria abrir, não abriu. E aí, depois que eles abriram esse portão, há uma espécie de entreposto, né, antes do território egípcio, como se fosse ali um posto migratório. É um prédio mesmo, né? Um prédio público em que essas pessoas começaram a se aglomerar. Então, a gente narrava aqui essa abertura como algo, poxa vida, né? Como você falou, como a Sheila falou, dá um quentinho no coração, porque é uma possibilidade que a gente está vendo das pessoas deixarem um território que está conflagrado, né? Principalmente os feridos, as pessoas que não moram ali na faixa de Gaza, que querem voltar para os seus países, mas começamos a ficar um pouco ansiosos também vendo as imagens, porque parecia não haver ninguém naquele prédio, né? As pessoas começaram a subir nas janelas para olhar, para ver se alguém iria atender, até porque a gente não tinha também essa informação, Mega, de que todos esses que estão ali atravessando estão de fato naquela lista de estrangeiros que estão autorizados, ou que estariam autorizados a uma lista nominal, com o número do passaporte que foi divulgada, das pessoas que poderão atravessar a fronteira. Então, assim, é uma abertura, mas ainda não é a passagem, né, para o território egípcio, né? Mas eles já passaram esse primeiro passo, né? Deram esse primeiro passo, que é o primeiro portão para esse entreposto, esse prédio que ainda está na cidade de Rafah, do lado palestino, em território palestino. Aliás, a Autoridade Geral de Passagens e Fronteiras Palestina emitiu nas redes sociais, né, nas redes oficiais, né, deles, esse anúncio de que haverá identificação de passaportes estrangeiros para passagem de Rafah nessa quarta-feira. E aí eles orientam a que as pessoas compareçam a esse prédio que a gente está vendo ali na live, no horário específico, eram 7 horas da manhã do horário de lá, agora já deve ser meio-dia, né? Meio-dia e 7 minutos lá na faixa de Gaza, e colocando aqui que vai ser necessário atualizar os passaportes, quem estiver viajando com criança tem que ter no documento. Toda a burocracia de uma migração, ela vai ser cumprida, e a gente não tem essa informação de se todas essas pessoas que estão ali de fato estão nessa lista de estrangeiros que serão que poderão passar para o lado egípcio. Você falou das ambulâncias, agora há pouco a gente teve a confirmação do governo do Egito que as ambulâncias já começaram a atravessar. Essas já começaram a atravessar, de fato, do território palestino para o território egípcio, pessoas feridas. São mais ou menos 500 pessoas nessa lista, cerca de 80 delas estão feridas. E, claro, há toda essa expectativa em relação aos brasileiros, 34 pessoas que serão repatriadas aqui para o Brasil, são 24 brasileiros e seus familiares, muitos palestinos também que estão em processo de migração, e ainda não há essa informação, ainda não há a confirmação de que eles terão essa autorização. Agora há pouco o embaixador Alessandro Candeias nos confirmou que Israel deve divulgar novas listas, né? Há um acordo mediado pelo Catar entre Israel e Egito para tirar essas pessoas dali. Então a gente tem finlandeses, austríacos, australianos, búlgaros, finlandeses, falei, né? Tchecos, japoneses, que estão deixando a faixa de Gaza hoje, mas não há brasileiros. Hoje mais cedo, claro, assim que a fronteira foi aberta, a gente conseguiu entrar em contato com o Hassan Rabi, que a gente tem acompanhado a história dele desde o comecinho do conflito, né? E o Hassan hoje, de todos os brasileiros que estão lá, é o único que tem sinal de celular, porque ele é o único que tem um chip brasileiro. E aí ele conseguiu conversar conosco do alto de um prédio para poder pegar o sinal, mas ele é o único que tem esse contato. E aí uma das perguntas que fizemos para ele logo cedinho, Carla, a gente vai ouvir ele respondendo, é se ele vai continuar em Han Yunis, porque ele não está em Rafah, né? Ele é daquele grupo que está em Han Yunis, é um pouquinho mais longe, e ele falou o seguinte:
10 da manhã, 5 horas da manhã, conversei com o embaixador Alessandro, ele falou, pode ser nos próximos dias, mas inclusive a gente se matando aqui e morrendo. Como é que a gente vai ficar esperando para o próximo dia? Tem que ficar na minha casa no Canhunes. Não podemos sair sem autorização, sem nosso nome estar na fronteira. Não existe combustível, não existe carro. A gente está esperando que a embaixada mandar ônibus para levar todos os brasileiros que estão no Canhunes. São cerca de 20 minutinhos, se ele conseguiu o ônibus ou um carro, um combustível, até chegar em Rafa, né? Ontem o Razan precisou comprar remédios, ele peregrinou ali pela cidade de Ranhunes até conseguir remédios para a filha dele, que está doente. A minha filha, inclusive, que ela está bem mal de saúde, ele estava apresentando febre, infecção de garganta. Rodei mais 11 farmácias para conseguir um remédio. E pagamos um preço absurdo, muito caro. As coisas, cada dia, fica mais delicado, mais difíceis ainda. E aí a situação continua ainda muito complicada por lá, né? Ele relatou, Carla, pra gente que ontem novos bombardeios ali na região onde ele está abrigado, onde fica a casa dele. De bastante nacionalidade vão sair da fronteira e eu recebi a lista, nenhum brasileiro nessa lista. Gostaria muito que o governo brasileiro faça reforço com a utilidade do Israel e a utilidade do Egito para resgatar os brasileiros. E a gente está vivendo agora um terror sem conexão, sem ligação locais. A gente não sabe o que está acontecendo. Bem, a noite passada teve muito bombardeio no lado. E o Razan, por causa disso, ontem teve uma queda total, né, das comunicações em Gaza, por isso que eu tô falando que por ele ter um chip brasileiro, ele consegue ainda usar o celular, mas ele não tem mais notícias de outros familiares, porque não há mais nenhum tipo de conexão ali na região. E por enquanto é isso que temos de informação. Me permite uma pergunta aqui. Há algum critério para a escolha dessas pessoas e não de outras? Desde cedo a gente está tentando confirmar, inclusive fazendo esses questionamentos ao embaixador, né? Porque na entrevista o próprio Razan fala, né? Cadê a diplomacia brasileira? A gente entende, né? A angústia das pessoas que estão ali nessa situação. Tudo que a gente tem de informação é isso, Megali. Foi um acordo envolvendo, que o Catar mediou, envolvendo Israel e Egito, e essa foi a lista que saiu. A gente não tem sequer uma confirmação do critério das ambulâncias, porque você imagina a quantidade de feridos, né, que há num conflito como esse, não há, os hospitais estão abarrotados de gente, e aí a gente imaginou, poxa, devem ser os mais graves, né, mas agora há pouco a Reuters filmando ao vivo ali na fronteira, quem tá na live agora tá vendo as ambulâncias atravessando, uma ambulância abriu a porta ali e o cinegrafista filmou, mas eram duas pessoas que estavam ali sentadas, tinham ferimentos, assim, uma faixa na cabeça e tal, mas não pareciam estar ali numa UTI móvel, entendeu? O Thiago até colocou pra gente ali na live, né? Aparentemente não são, por exemplo, pessoas que estão feridas gravemente. Então, assim, a gente não tem realmente a confirmação de que critérios foram usados, mas estamos tentando, claro, conversar aqui com o embaixador para saber exatamente como é que foram esses acordos, né, com essas conversas aí, até porque o Brasil foi um dos primeiros países, foi o primeiro país a repatriar pessoas de Israel e já também encaminhar, mesmo sem nenhum tipo de conversa, mandar um avião para o Cairo esperar assim que houvesse uma abertura, né, na fronteira do Egito com a faixa de Gaza para repatriar os brasileiros aqui também. Então a gente não tem essa informação de cidadãos da Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão, República Tcheca. Por exemplo, não há americanos também. Não né? há americanos. E embora esse acordo tenha tido a participação dos Estados Unidos, né? Do governo americano para isso. Não é uma lista coesa. A impressão que dá é que escolheram 400 e tantos nomes ao acaso. Enfim. Na verdade, a gente sabe muito bem que não é. E essa negociação também. Não é, mas a gente não consegue detectar, sim, né? Exatamente. Qual é a lógica por trás da escolha desses cidadãos. Porque são muitas informações, as quais a gente nem sempre tem contato diariamente. Por exemplo, a influência do Catar em toda essa situação. O Catar que abriga líderes do Hamas, né, em seu território, que normalmente costuma trabalhar com essa transferência de renda, para não dizer pagamento de mesada, né, para os palestinos na faixa de Gaza. Tem, inclusive, um programa em que o governo do Catar faz essa doação a famílias palestinas carentes para ajudar também no fornecimento de combustível e eletricidade na cidade. Mas existe essa proximidade com o Hamas, né? Inclusive, o governo dos Estados Unidos, por tratar o Hamas como
um grupo terrorista agora, não negocia com o Hamas, muitas vezes os Estados Unidos pedem para que o Catar faça essa intermediação do diálogo, né? Então, num primeiro momento, que a gente tinha na semana passada, me lembro que eu li isso, que o Catar estava trabalhando nessa negociação para a liberação dos reféns, e não foi o que aconteceu, pelo menos não nesse momento, né? Houve, a partir desse acordo, a abertura da fronteira para a saída desses estrangeiros e também para o atendimento de palestinos muito feridos em um hospital de campanha, né? Que foi montado, por isso que eu falei no Sinai, né? Na região do Sinai também. Sinai, Forte Sinai. Ô, Ivan, só para terminar, Sinai. Não sabemos com que frequência permitiram a saída de estrangeiros. O que o embaixador falou pra gente é que ele tem informações de Israel de que novas listas serão divulgadas nos próximos dias. Isso foi o que falou pra gente aqui o Candeias, né, o Alessandro Candeias, embaixador brasileiro em território palestino, mas a gente também não sabe quais próximos dias, né, se é amanhã, depois, tomara, daqui a 5, né? ou daqui a 7, mas enfim, a gente tem uma esperança agora porque de fato houve uma abertura. Rapidinho aqui, para não perder o fio da meada, o diretor da Organização Mundial da Saúde acabou de se pronunciar sobre essa abertura, falando que é uma decisão muito bem-vinda aí do Egito de aceitar pessoas machucadas e doentes direto de Gaza para serem tratadas em território egípcio, que eles continuam trabalhando junto ao ministro da Saúde do Egito em um plano ali de retiradas, ele chama de retiradas médicas, né, mas da retirada dessas pessoas doentes e que precisam de atendimento, mas que a abertura da fronteira não pode desviar, né, a atenção aí das pessoas em relação aos milhares de pacientes que estão dentro da faixa de Gaza em uma situação muito frágil. Então é bem-vindo, claro, que se tirem ali as pessoas que estão machucadas, que estão doentes para serem tratadas, mas que é necessário também criar uma espécie de fluxo de entrada de medicamentos e de insumos em Gaza, porque ali também há milhares de pessoas precisando de atendimento, foi o que disse agora há pouco o Tedros Adhanom. Valeu. Ivan, ainda falando sobre esse assunto, mais de 100 pessoas continuam sendo procuradas sob os escombros dos prédios atingidos pelo ataque de Israel ao maior campo de refugiados da faixa de Gaza. Essa explosão aconteceu ontem em Jabalia, deixou pelo menos 50 mortos, entre eles 7 reféns, de acordo com Hamas. Mais tarde, Israel confirmou o bombardeio, disse que o principal alvo do ataque era um dos comandantes do grupo extremista, conhecido como Ebrahim Biari. Ele é apontado como um dos responsáveis pelo atentado terrorista do último dia 7 de outubro, que matou mais de 1.000 israelenses e deu início a todo esse conflito. A ofensiva foi confirmada por um dos porta-vozes do exército de Israel, coronel Richard Hecht, que voltou a acusar o grupo extremista de usar civis como escudos. We, again, were focused on this commander, again, who you'll get more data who this man was, killed many Israelis. We're doing everything we can. It's a very complicated battle space. There could be infrastructure there could be tunnels there. We're still looking into it and we'll give you more data as the hour moves ahead. E uma foto divulgada pelas forças de defesa de Israel mostra um suposto complexo do Hamas, exatamente em Jabalia, com entrada de túneis, centros de comando, fábrica de armas e lançadores de foguetes. No entorno, há centros de saúde, mesquitas e escolas também. No começo da noite, os militares israelenses fizeram uma incursão terrestre na região e disseram ter matado pelo menos 50 terroristas nas instalações. Com a intensificação das operações em Gaza, Israel disse ter atingido, desde o início do conflito, pelo menos 11 mil alvos do Hamas. Só nessa terça-feira foram pelo menos 300 ataques na faixa de Gaza, feitos por terra, mar e ar, sobretudo na região norte. O braço armado do grupo extremista chegou a divulgar imagens de integrantes saindo de túneis para enfrentar as tropas israelenses. Em outra frente, o exército de Israel disse ter interceptado ontem mísseis e drones vindos da direção do Mar Vermelho. O grupo Houthis, que atua no Iêmen, assumiu a autoria do ataque e anunciou ter se juntado ao Hamas. A facção é apoiada pelo Irã, assim como o próprio Hamas e o Hezbollah no Líbano. Diante dos disparos, sirenes chegaram a ser ouvidas na cidade de Eilat, que é um balneário turístico bem na pontinha sul de Israel, mas ninguém se feriu. Lembrando só que a presidência do Brasil no Conselho de Segurança da ONU chegou ao fim. Daqui a pouco o Eduardo Barão vai trazer mais informações agora sobre o comando da China nesse órgão.